Muitas vezes nós vemos notícias como essas que estão aparecendo aqui na tela, de pessoas que sofreram mal súbito e alguma coisa aconteceu. E sempre que uma notícia dessas aparece, as pessoas vêm me perguntar: Gustavo, o que é esse mal súbito? O que isso significa? Como é que eu me previno? Qual risco isso traz? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, direcionado a você, que é da área ou não, que está aqui para adquirir mais conhecimento. Então, quer aprender mais sobre o tal mal súbito? Fica aqui no vídeo de hoje. Bom, gente, vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que o mal súbito, ele não é uma doença em si. Ele é um termo utilizado popularmente para definir uma série de doenças, tá? Muitas coisas podem culminar com mal súbito. Então, se você pegar um livro de medicina e procurar lá mal súbito, você não vai encontrar isso, porque não é uma entidade em si. Popularmente, as pessoas usam esse termo para se referir a alguma coisa que a pessoa passou mal e acabou tendo alguma alteração do corpo ou da consciência. Então, por exemplo, nós vemos notícias às vezes, como aconteceu aqui em Curitiba, que a pessoa sofreu um mal súbito e teve alterações comportamentais. Por exemplo, nestes casos, podemos estar falando de algumas alterações psiquiátricas, até transtornos de estresse, transtornos dissociativos, em que a pessoa perde a noção do que ela está fazendo e às vezes ela chama isso de mal súbito. Também podemos ver alguns casos que muitas vezes são relatados como mal súbito, que são, na verdade, crises convulsivas, que acontece quando tem uma descarga de atividade elétrica no cérebro, né? No caso da crise convulsiva generalizada para o cérebro todo, e a pessoa tem abalos. Também já vi dizer coisas a respeito de mal súbito, por exemplo, falando da síncope, que é o popular desmaio, né? Por que alguém desmaia? Até tem um vídeo aqui no canal de muito tempo atrás, acabei de lembrar disso, lá de 2020, se eu não me engano, que eu analiso vídeos de pessoas desmaiando, explicando o que está acontecendo. Assiste aqui que eu acho que aquele vídeo ficou bom, mas pouca gente viu na época, tá bom? Bom, continuando sobre isso, o mal súbito também, as pessoas usam às vezes, por exemplo, para um diabético que fez uma crise de hipoglicemia, que caiu a glicose, e em alguns casos utilizam até como sinônimo da morte súbita, que é quando a pessoa perde completamente a circulação do sangue, né? Então o coração para de bater e essa pessoa tem uma parada cardíaca. Então pode ver que utiliza-se termos muito genéricos. Então isso não quer dizer muita coisa. Então o correto seria evitar o uso desse tipo de termo, tá? E quando ocorrer algo, descrever especificamente. Do tipo, a pessoa sofreu uma queda porque ela teve uma crise convulsiva. Ou a pessoa teve um transtorno psiquiátrico, por isso que ela perdeu o controle sobre o que ela estava fazendo. Ou a pessoa era diabética e caiu a glicose dela, por isso. Então, esta seria a forma mais adequada. E aí, por isso que quando vem junto a pergunta do como que eu trato um mal súbito ou como que eu previno, você pode perceber que não tem uma resposta correta, porque depende do que estamos falando. Se estamos falando de uma doença cardiovascular, a prevenção da doença cardiovascular. Se estamos falando de uma hipoglicemia, o bom tratamento correto da hipoglicemia. Se estamos falando, por exemplo, de uma situação como os transtornos psiquiátricos, evitar que eles ocorram. Então, vai muito mais nessa linha, tá certo? Aprendeu o que é o mal súbito? Ficou claro que isso não é um termo? Se sim, escreve aqui nos comentários. Se não, tira alguma dúvida. E eu fico aqui à disposição, como sempre, para responder todos os comentários. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, compartilhar e comenta para ajudar o canal a continuar crescendo. Até o próximo vídeo.